Eu sou Ronaldo Denardo, eu sou eletricista eletrônico por formação base. No decorrer da minha vida estudei e parti para a área da comunicação. Hoje sou jornalista, escritor de 2 livros publicados, sou palestrante motivacional, de inclusão social e de segurança do trabalho e sou personagem de São Paulo. Os meus amigos, os meus colegas, desde a infância, de moleque, sempre me chamavam de Nardinho, né? Derivado de Ronaldinho, Nardinho, aquela coisa meio caipira, e ficou Nardinho. Aí eu fui para trabalhar na televisão, e aí a produção da televisão pediu que eu achasse um nome mais sonoro, um nome mais bonito, mais adequado. E aí do Nardinho, Ronaldo, Nardo, Nardinho, aí falei, Denardo, e aí ficou Ronaldo Denardo. O acidente foi um acidente de automóvel, um acidente de carro. Eu estava em Águas de Lindóia, eu voltava da festa do peão de Barretos, e aí eu passei em Águas de Lindóia para ver uma conhecida minha, meio paquerinha na época, e aí a gente ficou batendo papo dentro do carro, namorando um pouquinho, e a gente decidiu a sair de lá. E aí ela passou a conduzir o meu carro, porque ela queria me apresentar à cidade. E aí nesse trajeto, né, de me apresentar à cidade, foi onde aconteceu o acidente. Era a caída da noite, ela não estava muito bem no volante, saía um pouquinho para o acostamento e voltava, saía e voltava. Eu comecei a ficar com medo. Naquela época a gente não tinha muito costume de usar cinto de segurança. Os dois estavam sem cinto. E aí eu, da minha posição de passageiro, saí para a posição dela de motorista e fui puxar o cinto de segurança para ela. No afivelar o cinto, ao invés de ela prestar atenção para frente, no que ela estava fazendo, ela prestou atenção em mim, abaixou a cabeça, e aí ela perdeu o sentido do carro. Quando ela perdeu o sentido do carro, eu vi que ia ser pior se eu não tomasse as rédeas, puxei o volante. Na hora que eu puxei o volante, o carro deu uma rodopiada e bateu no barranco. E aí, bem paralelamente ao meu lado. A estrutura do carro sustentou o meu corpo, o meu tórax, e a minha cabeça ficou livre para chicotear. E aí na hora o que aconteceu foi um chicote lateral de pescoço. Aí na hora eu perdi o sentido, perdi todos os movimentos do corpo, não sabia o que estava acontecendo, eu só sentia que eu não conseguia levantar de onde eu estava. E aí depois foi todo o processo de hospital, recuperação, cirurgia, e aí a adaptação em casa, a reabilitação, e essa longa jornada de 18 anos até hoje. O acidente ele foi um divisor de águas na minha vida, né? Tudo mudou. A minha vida, em 5 segundos, se transformou, né? Eu era um garoto muito ativo, muito esperto, e aos 22 anos de idade, meu caminho foi meio que interrompido. E eu precisei retomar os meus sonhos, a minha vontade de viver, e isso com adaptação e aceitação da minha nova condição. Eu perdi todos os movimentos do peito para baixo, inclusive das mãos, e aí eu precisei me reinventar, me adaptar. Eu não conseguia mais seguir adiante com a minha profissão de eletricista e eletrônico, que era um trabalho manual, e aí eu precisei me redescobrir e achar o que eu gostava de fazer. Para a adaptação, primeiro precisa existir a aceitação, a nova condição. Você precisa se aceitar do jeito que você é para você se propor a se adaptar e voltar a viver. Eu demorei bastante para me aceitar. Eu tinha vergonha da minha condição, eu tinha vergonha dos meus limites, eu tinha vergonha de precisar ser pego no colo para passar da cadeira para o carro. Mas chegou um momento na minha vida que eu vi que eu não podia ficar parado e jogado, largado dentro de casa e que eu precisava seguir em frente.
A partir deste momento que eu aceitei, falei, poxa, eu ainda tenho esperanças em voltar a andar, até hoje ainda tenho, acho que a ciência vem evoluindo muito a cada dia mais, mas eu não podia ficar esperando esse dia chegar, eu precisava viver. E aí, neste dia que eu descobri que eu precisava viver, eu me aceitei. Aí depois que eu me aceitei, eu falei, então agora eu preciso me adaptar e ver como é que vai ser a minha vida daqui para frente. A cadeira de rodas, na minha casa, o meu carro. E aí, no desenrolar da vida, eu fui ajeitando aos pouquinhos cada coisa. Um pouquinho o meu carro, um pouquinho minha casa, adequando a minha cadeira. E aí segui em frente nessa jornada de adaptação. E a adaptação é constante. Até hoje eu preciso ainda me adaptar de acordo com as minhas novas convivências, né? A gente se adapta às pessoas, a gente se adapta aos novos locais e por aí vai. O ser humano ele tem uma capacidade incrível de se adaptar. A diferença do Ronaldo como ser, como pessoa, diferença de valores. Antes do acidente, meus valores eram hoje são outros. Eu era um pouco apegado às coisas materiais, eu tinha um carro que eu gostava muito, eu gostava de me divertir, de passear, de ir pra balada, mulherengo. E hoje, meus valores são mais sólidos, assim, mais família, eu viso muito o bem-estar do próximo, tenho muita compaixão. Hoje, se puder definir o Ronaldo, eu definiria em amor. Amor, eu acho que o ser humano é movido de amor. E quanto mais amor, melhor para todo mundo. Todos nós estamos suscetíveis ao descuido, né? Hoje eu trabalho em pró disso, né? Em evitar que as pessoas sofram acidentes. A autoconfiança é um dos principais quesitos que te impõem aos acidentes. Quanto mais você sabe dirigir, por exemplo, mais você se arrisca. Quem é que morre afogado? É quem sabe nadar. E quanto mais a pessoa sabe nadar, mais fundo ela vai, aí ela se arrisca no mar, na represa, ela salta daqui, salta dali, salta do alto, e aí é que ela se expõe ao risco de morrer afogado. Quem não sabe nadar, jamais vai morrer afogado. Então, você nunca vai ver no noticiário, pessoa recém-habilitada sofre grave acidente de carro. Isso não existe, porque o recém-habilitado, ele está atento a tudo, ele não é imprudente quanto à velocidade, ele não fala no telefone e dirige ao mesmo tempo, ele está atento a tudo. Mas com o passar do tempo, ele vai pegando confiança naquilo que ele faz e daqui a pouquinho ele está aumentando a velocidade, ele está falando no celular e dirigindo ao mesmo tempo, ele esquece de pôr o cinto de segurança e aí é que ele corre o risco de sofrer acidente. Então o acidente não foi bom na minha vida, não é uma coisa boa, eu ainda sofro todo dia por conta do meu acidente. Eu dependo das pessoas, eu dependo de acessibilidade, eu dependo de oportunidades sociais, eu dependo de oportunidades de trabalho. Não foi bom, mas eu achei uma forma, uma maneira de usar o meu acidente em prol das pessoas, para ajudar as pessoas. E é isso que eu faço, eu tento tocar o coração das pessoas para que elas não se exponham ao risco e não sofram acidentes como eu sofri. No início, após o acidente, eu não mexia praticamente em nada, mexia só o pescoço e mais ou menos. E aí fui para um tratamento intensivo de reabilitação, que a reabilitação é multidisciplinar, ela compõe a fisioterapia, exercícios diários, terapia ocupacional para promover a adaptação, psicólogo e as outras disciplinas da reabilitação. E aí, o primeiro ano foi um trabalho intenso, assim, que eu não fazia mais nada além de reabilitação, além de fisioterapia. E eu tive uma lesão neurológica, né? É uma lesão medular, no canal medular, né? Dentro da coluna. E a lesão medular, né? A lesão neurológica é um processo inflamatório que demora para desinflamar, né?
E aí a medula, por conta própria, ela desinflamou e aí eu fui ganhando um pouco dos movimentos. É claro que com a ajuda da fisioterapia, e aí nesse trabalho intenso de fisioterapia, de 1 ano de reabilitação, aí eu fui retomando aos pouquinhos alguns movimentos. Hoje eu tenho um pouco de equilíbrio de tronco, tenho movimento parcial dos braços e aí com isso é que eu consigo me virar. As palestras veio por intermédio do meu acidente, da capacidade de resiliência, na capacidade de superação, e aí eu me apego a esses 2 quesitos, além da experiência de inclusão social que eu tive no decorrer desses 18 anos de acidentado, de cadeirante, né? Então, a minha temática é em prol da motivação, da segurança do trabalho e da inclusão social. Então, foi o acidente, obviamente, que me promoveu a essas temáticas. A receptividade é sempre boa, né? Primeiro porque eu já tenho um recurso, né? E as pessoas se tocam com a cadeira de rodas, né? Com um acidente. A pessoa já enxerga que eu sou uma pessoa que lutou muito para chegar até aqui. Então, o primeiro impacto eu já tenho, né? Que é conquistar as pessoas pelo coração. Eu já ganho pela própria imagem. E aí, é claro que depois a pessoa só vai absorver o que eu tenho para dizer se ela enxergar conteúdo, né? Se ela enxergar que tem propriedade no que eu digo e nas ofertas que eu proponho com as minhas palestras. E eu gosto muito, assim, eu acho que eu consigo atingir o meu objetivo, que é tocar as pessoas, sensibilizar, e se ela estiver precisando de estrutura motivacional, ela vai ter. Se ela estiver meio desleixada com a autoconfiança, ela vai ficar mais atenta. E se ela não souber lidar com as pessoas com deficiência que aparecem na vida dela, ela vai aprender a conviver. Hoje eu costumo dizer que eu é que carrego o meu corpo, né? Antigamente meu corpo me levava. Hoje eu preciso carregar o meu corpo. Então realmente é um pouco cansativo, desgastante, mas precisa ter força de vontade. E eu, dia a dia, consegui estudar, me formei, sou jornalista e com muito orgulho. O projeto de lei quer acabar com o cheque calção em hospitais e laboratórios de São Paulo. A primeira participação na televisão foi um quadro em que eu escrevia crônicas. E crônicas motivacionais, crônicas de superação. Então eu tinha uma pequena participação num programa que chamava AVAP Notícias, na época lá em 1993, e aí foi uma crônica falando sobre a homossexualidade, o direito das pessoas ter a condição e opção sexual delas sem recriminação, sem preconceito e sem distinção. Foi uma crônica. Acho que a minha experiência mais marcante na minha carreira de televisão como jornalista foram as pautas que eu precisava ter coragem de aceitar e superar os meus próprios limites e os meus medos. Eles me enfiavam numas aventuras, nos esportes radicais. Então saltei de paraquedas, andei de tirolesa, fiz rafting,
andei no carro daquele maluco, daquele Carlos Cunha lá, um carro de 4 rodas, eu fiquei só em 2. Fui para-choque humano do Carlos Cunha. Então, os esportes radicais foram uma lição para mim mesmo, de superação. Eu não poder comandar o meu corpo e acreditar e confiar nos profissionais que promoviam aqueles esportes, né? No paraquedas e no cara que estava atrás de mim, que ia puxar a cordinha no momento certo. É uma lição de confiança também e de superação. Os esportes radicais me ajudaram muito no meu crescimento de superação. Nas questões de acessibilidade, o Brasil, São Paulo, o Grande ABC, Santo André, ainda precisa melhorar muito. As condições são muito precárias. Vem evoluindo, a cada dia uma pequena conquista, a cada dia um pequeno passo, vem evoluindo. As pessoas começam a se movimentar em prol da acessibilidade, mas ainda está muito ruim. Eu não consigo, por exemplo, ir daqui no mercado pela calçada. Eu não consigo praticamente fazer nada aqui no meu bairro se não for andando pela rua. E isso é perigoso, eu andando junto com os carros. Então, os órgãos públicos e privados, sem exceção, precisam de uma mudança de consciência para promover o direito das pessoas. O direito de ir e vir é constitucional. Os caminhos da vida vai dando direção para a gente e a gente vê que realmente existem alguns propósitos, né? E talvez o meu acidente foi um desses. O propósito de me encaminhar para fazer aquilo que eu gosto e o que eu sou feliz em fazer, que é escrever. E aí eu precisava de uma fuga, né? Eu precisava me desabafar com alguém. Eu sou uma pessoa meio séria, assim, um pouco reservado. E aí eu decidi que esse meu amigo, esse meu psicólogo, esse meu ouvidor seria o papel. E aí eu comecei a descrever as minhas atividades, a minha rotina, os meus sentimentos, comecei a colocar no papel. Depois de um montante lá, eu vi que tinha conteúdo para se transformar num livro, e aí pensei, por que não? Aí da metade do livro para frente, eu comecei a trabalhar já no sentido de querer publicar a obra mesmo. E aí eu direcionei tudo que eu já havia escrevido, e depois do que eu estava escrevendo, né, para a linha editorial. E aí formatei, encerrei, finalizei o livro de acordo com o que eu realmente esperava, e aí surgiu a oportunidade de publicação. O segundo livro é um romance, ele chama Latitude de Claire. É uma menina, uma personagem bem aventureira, assim, e a gente traz um pouco para a história, um pouco do que a gente vive, né? Tem um pouco de mim dentro desse livro, um pouco da minha família, um pouco das histórias que eu vivenciei, mas de uma outra maneira. Mas sempre tem um pouquinho do autor, né? E ela era uma menina, a Claire, uma menina bem libidinosa, assim, ela não tinha raízes, ela se aventurava pelo mundo afora, né? Uma mulher descompromissada, então tem um toque picante. Ela era uma mulher bem sexual, assim, ela tem os fluidos sexuais bem aflorados na vida dela e ela segue com esses valores, assim, os valores de viver intensamente. Todo momento sempre tem alguém que olha torto, alguém que não acredita, alguém que desconfia e por própria imagem, assim, só de bater o olho, assim. E também não tem problema nenhum com isso, sabe? Desde que a pessoa não discrimine, não tem problema. Ter preconceito é saudável, todo mundo tem. Todo mundo julga pelo que vê. Nós somos muito visuais, né? O ser humano é muito visual. E a gente julga mesmo. Eu também julgo, desde que não discrimine. As minhas palestras, elas são únicas para mim, porque eu tenho um padrão, assim, um formato, mas é claro que eu personalizo de acordo com cada cliente, com cada empresa, de acordo com a necessidade do momento de cada um,
Mas ela tem um script, né? Um começo, meio e fim. Eu conto a minha história, em todas as palestras eu conto a minha história, mas cada apresentação é única. São para pessoas diferentes, então ela é única. Eu sinto a emoção da plateia de forma diferente em todas as apresentações. Então, quando eu consigo dar uma palestra motivacional e fazer a pessoa rir e se divertir e tirar um sorriso da pessoa, mesmo com um humor negro por conta do meu acidente, eu fico muito feliz. Quando eu mexo com as pessoas, eu fico feliz. E aí eu vejo as pessoas na plateia rindo, chorando e despertando emoções. É esse meu objetivo. A hora que eu consigo promover risos e promover emoções, sentimentos de compaixão, é objetivo atingido. Aí eu fico muito feliz. Superação, como o próprio termo diz, é o verbo superar. E aí a superação é você se superar. Você superar os seus limites, os seus medos, a sua capacidade de se adaptar e estar disposto a pelo menos experimentar o que tem de novo. A minha deficiência, ela é estável, assim, não existe mais progresso fisicamente dizendo, né? Está estabilizada, a minha lesão é essa, já evoluiu tudo que tinha que evoluir e não evolui mais. Agora, a minha grande esperança é que a ciência descubra algo que reverta. E tem muita coisa acontecendo por aí, né? Os estudos com as células-tronco e muitas outras pesquisas que eu ainda me agarro e confio. Acho que ainda há esperança e acredito que eu volte a andar ainda nessa vida. Uma grande questão que existe no ser humano é a esperança, né? Se a gente não tiver esperança, a gente não tem nada. A gente sempre espera algo da vida. A gente espera mudar de emprego, espera mudar de namorada, de namorado. A gente espera se formar, a gente espera comprar um carro, comprar um apartamento, construir família. A gente sempre espera algo da vida. A esperança é fundamental na vida de todo mundo.